Deus é tão maravilhoso. Deus é maravilhoso na nossa vida. Recebe essa graça e tenha certeza que Deus é maravilhoso na sua vida. Hoje eu quero convidar você a meditar isso, né? Durante todo o dia, conseguir olhar todas as maravilhas que Deus realiza na sua vida. Para a gente poder exercer a modéstia do dia a dia, a gente precisa começar a observar as manifestações de Deus na nossa vida, né? O céu, o ar que a gente respira, né? O alimento que está na mesa, às vezes até mesmo as dificuldades, né? A falta de emprego, a saúde, a comida, as dificuldades que a gente tem de se relacionar, da gente lidar com as situações da nossa vida, né? Da gente se envolver, da nossa sociedade, na sua comunidade. O como eu posso observar mais aquelas coisas simples, mas que são boas para a minha vida. E por que será que eu fico só observando aquilo que me faz mal? Seja modesto com você, porque a gente precisa exercer essa modéstia a partir das nossas atitudes. Ser simples, ser calmo, ser sereno. Às vezes a gente precisa ouvir um pouquinho mais a palavra de Deus, escutar um pouquinho mais e exercer mais com o coração. É o que a gente pede no dia de hoje. Quero convidar você a pegar a sua palavra de Deus para a gente ler na palavra a carta a um povo, aos Filipenses, a carta de São Paulo aos Filipenses, versículo 2, capítulo 2, versículo de 5 a 7, para a gente poder ler e refletir. Hoje o Padre Eduardo vai nos ajudar a nos aproximar mais da graça do Espírito da modéstia. Vamos então refletir a palavra de Deus. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Apesar de sua condição divina, ele não reivindicou seu direito de ser tratado como igual a Deus. Ao contrário, aniquilou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens. O apóstolo Paulo sempre se refere a Jesus Cristo de uma maneira muito clara, muito bonita, muito forte. Por isso que os estudiosos da Bíblia identificam ali, em várias cartas do apóstolo Paulo, aquilo que nós podemos chamar de hinos cristológicos. É quando Paulo descreve o ser de Deus em Jesus, descreve o seu jeito de ser divino, a sua humanidade, a beleza da manifestação de Deus na vida de Jesus. E esse trecho que nós acabamos de ouvir pertence a esse núcleo de hinos cristológicos. A carta aos Filipenses mostra já no seu início que o próprio Jesus, mesmo tendo o ser divino, mesmo sendo da condição divina, não se apega ciosamente ao ser de Deus. Ao contrário, ele vive a modéstia, é capaz de esvaziar-se de si mesmo num processo de despojamento, de kênosis, de abaixamento, e vive a humanidade plena, a humanidade real. Jesus nos dá o grande exemplo de modéstia, o grande exemplo de despojamento, é a capacidade de sair de si mesmo, não se apegar ciosamente ao seu ser igual a Deus, mas assumir a posição de servo, daquele que veio para ouvir, proclamar e servir a palavra de Deus. O hino cristológico de Filipenses certamente marcou uma grande geração de cristãos, ensinando sempre com clareza aquilo que a doutrina da fé traz como o seu tesouro mais precioso, a certeza de que Jesus é verdadeiramente divino e igualmente, na mesma medida, é plenamente humano. Mas ele vive a humanidade de uma maneira tão bonita e clara que ele é capaz de não se apegar à sua condição divina, não se apegar ciosamente, não se apegar com insistência na sua condição divina. A gente sempre diz que a partir do humano, Jesus revela o que nele há de mais divino, de mais santo, de mais sagrado. Jesus vive plenamente a sua humanidade e essa é a razão da sua kênosis, do seu despojamento, do esvaziar-se de si mesmo. Jesus nunca vai deixar de ser Deus,
mas ele vive a humanidade de uma maneira tão bonita, tão plena, tão integral, que se torna para todos nós o símbolo do homem perfeito, da perfeição humana. Por isso que a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, no número 22, vai mostrar com clareza esse homem perfeito que Jesus assume na sua vida pública, na sua vida humana, sempre como um sinal, um exemplo de modéstia, um exemplo de humanidade para todos nós. Que o hino cristológico de Paulo, presente na carta aos Filipenses, continue ressoando ao longo deste dia em nossos ouvidos como sinal e convite para a modéstia, para que a gente possa também viver não os nossos sonhos, mas o sonho de Deus. Que assim seja. E que nessa oração, nesse Pai Nosso, nesse Ave Maria, a gente possa se colocar diante de Deus, né? E dizer sim para esse dom, para que a gente possa também observar o que é que impede que eu seja mais modesto. Minha vaidade, minha arrogância, minha prepotência, quais são os defeitos, quais são as minhas atitudes que impedem que a graça de Deus se realize em mim. Que a gente enxergue isso, né? A gente não pode só colecionar posição diante da sociedade, né, Padre? Mas a gente precisa reconhecer também as nossas dificuldades que impedem que a graça de Deus se faça presença na nossa vida. Rezemos, dirigindo o nosso olhar para a Mãezinha de Aparecida, confiando sempre na graça de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Uma figura bíblica que sempre mostra a beleza da modéstia, eu gosto sempre de dizer, é São João Batista. São João Batista, a gente vê isso claramente nos evangelhos, ele era tão popular, tão famoso quanto Jesus, mas ele é capaz de dizer, eu não sou o Messias, eu não sou nem mesmo digno de desamarrar as sandálias, as suas sandálias. Eu sou a voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor. São João Batista, cuja festa nós vamos celebrar neste mês, nos faz lembrar que é preciso que ele, João Batista, diminua para que Jesus cresça. Esse é também o sinal da modéstia. É preciso que diminua em nós a vaidade, a autorrealização, o personalismo, para que cresça de fato no outro a fraternidade, a justiça e a paz. É o convite do Espírito Santo que nos dá esse fruto tão especial que é o fruto da modéstia. Que assim seja.